Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Eu sou o Maico da Cristiane. E eu sou a Cristiane do Maico. Pertencemos à comunidade da família Betânia. Estamos aqui hoje para falarmos sobre o terceiro dos 10 mandamentos da lei de Deus. O terceiro mandamento da lei de Deus diz que devemos guardar os domingos e dias de festas, que são os dias santos. O terceiro mandamento da lei de Deus nos determina a santificação do domingo e das festas de guarda dos dias de preceito. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2177, diz que a Eucaristia Dominical. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa de preceitos por excelência. Igualmente deve ser guardados o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifânia, da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de Sua Imaculada Conceição e Assunção, de São José, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, e por fim, de todos os santos. Esses dias, independente do dia que cai, assim como todos os domingos do ano, devem ser santificados por todos os cristãos. Conforme Catecismo da Igreja número 2180 a 2182, a obrigação do domingo. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de festa de preceito. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada. Segundo o rito católico, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior. A Eucaristia do domingo fundamenta e confirma toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser que sejam justificados por um motivo muito sério. Exemplo, uma doença, cuidado com os lactentes, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. A participação na celebração comunitária da Eucaristia dominical é um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e a sua Igreja. Então, irmãos e irmãs, ainda no Catecismo da Igreja Católica, número 2184, nós vamos ouvir o que ele diz, né? Como Deus, no 7º dia, repousa de toda a obra que fizera, assim também a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do Dia do Senhor contribui para que todos desfrutem de um tempo de repouso e de lazer suficiente que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural e religiosa. Nós temos que entender o seguinte: os 10 mandamentos, eles não são 10 sugestões, não são 10 conselhos. O nome já diz, mandamento. Que Deus está mandando. E se Ele está mandando, nós temos que obedecer.
Então, se ele parou para descansar, nós também temos que parar para descansar o nosso corpo e a nossa mente. Então, a não obediência a esta lei constitui um desrespeito. É como o Maico já leu aqui no Catecismo, é um pecado grave. O terceiro mandamento ainda nos ordena que temos que santificar o nosso dia. Como? Com a busca do conhecimento de alguma coisa útil à nossa fé. Por exemplo, você pode ler o Catecismo da Igreja Católica, procurar ler a Bíblia, buscar saber sobre a vida dos santos, né? Ler livros que nos auxiliam no conhecimento da nossa fé, escutar palestras espirituais e assim por diante. Se possível também, fazer uma obra de caridade em benefício ao nosso próximo. Um exemplo, se no domingo deu um temporal e a casa do vizinho destelhou, você não vai ajudar? Sim, não tem problema. Tá certo? E o que o terceiro mandamento nos proíbe? Nos proíbe um trabalho servil, um trabalho pesado. Um trabalho que cansa o nosso corpo, um trabalho que cansa a nossa mente. Então, domingo não é dia de trabalhar ou colher. Não é dia de lavar roupa, fazer faxina. Com exceção, lógico, existem os plantonistas. Existem pessoas que trabalham domingo, que são obrigados a trabalhar domingo. Como médico, enfermeiros, bombeiro civil, né? Então, tem profissões que não tem como. Então, aí não tem problema. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a semana, isso para quem não é obrigado a trabalhar no domingo. A semana tem 6 dias. Então, para isso nós temos que nos organizar de forma que não venhamos a transgredir a lei de Deus. E é importante nós lembrarmos ainda que a missa dominical, assim como no dia santo, nós devemos participar de maneira inteira. Você tem que chegar minutos antes na igreja e se preparar espiritualmente. Isso é de suma importância, porque não adianta você chegar atrasado. Se você chegar depois do ofertório, você não cumpriu esse preceito. Aí se torna um pecado grave. Inclusive, este mandamento, ele é complemento do primeiro mandamento da igreja. E qual é esse primeiro mandamento? Participar, ouvir a missa inteira aos domingos e dias santos de guarda. Nós temos que lembrar ainda que missa na TV não substitui a sua ida na igreja. E missas durante a semana. Participei da missa durante a semana. Substitui a missa dominical? Não, de forma alguma. Então, é um pecado grave, sim, você não ir à missa ao domingo se você tem essa disponibilidade. Então, se aquelas pessoas que, por aventura, faltam à missa por preguiça e comodismo, estão cometendo um pecado gravíssimo. Então, irmãos, vamos honrar, buscar e adorar a Deus no dia que Ele mesmo estabeleceu, ou seja, no domingo. E é como diz o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E como diz ainda o prefácio da missa, é nosso dever e a nossa salvação. Obrigada a todos e Deus os abençoe. Amém? Amém. Gostou desse vídeo? Curte, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe!